Esse é o nosso primeiro circuito simulado. Ele é um comando inteiro de um circuito de duplação, utilizando uma válvula dupla piloto e com controle de velocidade. Mostrando os componentes, primeiro temos uma válvula que vai dar a pressão, a saída do ar para alimentar o circuito, um filtro. Aqui temos o nosso primeiro botão e primeira válvula 3x2, aqui o segundo botão e a segunda válvula 3x2, aqui a válvula 5x2, os dois controladores de velocidade e o pistão. Observando o desenho do circuito, a gente consegue saber o seu funcionamento. Ao ser acionado o primeiro botão na primeira válvula, vai ter um comando para a válvula para a entrada 14 da válvula 5x2 que vai fazer com que o pistão saia da posição inicial para a final, ou seja, ele vai disparar. O circuito ele tem uma característica de ter memória, ou seja, mesmo que o botão pare de ser pressionado, o pistão vai continuar na posição que ele ficou. E ele só vai voltar à posição inicial ao ser acionado a segunda válvula. Os dois controles A01 e A02 são os controladores de velocidade. A gente alterando eles vai alterar a velocidade que o pistão sai da posição inicial para a final ou da final para a inicial. São. Esse segundo circuito é um circuito eletropneumático. Ele tem o intuito de acionar o pistão de dois lugares diferentes. Então, na parte elétrica, teremos dois botões que vai acionar uma solenoide e a solenoide vai se comunicar com a solenoide que estará acoplada na válvula 5x2 e essa válvula 5x2 vai acionar o pistão. Esse circuito ele não tem memória, então o pistão vai ficar na posição final enquanto tiver acionado, ou seja, a gente precisa continuar pressionando ele para ele manter na posição que queremos, e assim que tirar a pressão do botão, ele vai voltar para a posição que estava. Olá, professor. Elbert aqui. Eu fiquei com o circuito P06. Eu vou apresentar aqui o funcionamento do circuito, né? E cada um dos componentes que foram utilizados para construir esse circuito. Trata-se de um sistema pneumático, um cilindro de duplação, né? Que é comandado por uma válvula de 5 vias e 2 estados e acionado por duas válvulas de 3 vias e 2 estados. Inicialmente, a gente tem aqui um compressor, uma fonte de ar comprimido, né, que vai fazer a alimentação do circuito. Em seguida, a gente tem uma unidade de conservação de ar, que vai fazer o controle da quantidade de ar comprimido, né, que vai entrar para o sistema. O sistema ele possui 3 vias principais de alimentação, que vai fazer a alimentação de cada uma das válvulas, né. As válvulas de 3 vias, ela é responsável, como eu falei inicialmente, para fazer o controle do acionamento dessa válvula aqui, e ela vai basicamente decidir se a válvula de 5 vias, ela vai enviar o ar para o circuito pelo lado direito ou esquerdo. Essas válvulas são válvulas normalmente fechadas. Quando a gente pressiona o botão aqui, ela vai deixar com que o ar comprimido ele passe para uma das extremidades da válvula de 5 vias, e em seguida ela retorna ao seu estado inicial devido a essa mola aqui, certo? A gente tem uma válvula reguladora do fluxo, que a gente pode controlar aqui a porcentagem, né, de abertura que vai passar o ar para o sistema, e por fim
o cilindro de duplação. Agora eu vou iniciar aqui a simulação para poder explicar melhor o funcionamento do circuito. Inicialmente, a válvula de 5 vias ela fica na posição padrão, então nenhum dos dois cilindros ele vai avançar, ele vai ficar no estado de repouso. Então, quando eu pressiono o botão da esquerda, a válvula ela envia ar para a entrada de comando da válvula 5 de 5 estados. Então, ela vai mudar de posição e, como pode ver aqui, o ar ele vai sair pela porta 4 e vai retornar ao sistema pela porta 2. Como eu deixei uma porcentagem aqui de abertura bastante baixa para poder explicar, né, o funcionamento do circuito, a gente consegue ver aqui que ele vai estar empurrando o cilindro e pressionando essa segunda válvula aqui da direita, ele vai estar retornando ao seu estado inicial. Então, a gente vê aqui o ar comprimido saindo pela porta 2 e retornando pela porta 4. As válvulas de reguladoras, a gente consegue controlar a velocidade de acionamento desse circuito, né? Então, aqui eu posso aumentar a abertura, vou deixar aqui em 80%. E aqui a gente vê como é bem mais rápido, né? Modificando essa abertura. Olá, meu nome é Peterson Lima. Vou apresentar o circuito EP02 do Laboratório de Pneumática da disciplina de Sistema de Controle 1. Então, o circuito EP02 tem como objetivo permitir que um cilindro pneumático de duplação seja acionado de dois pontos diferentes. Um exemplo de aplicação para esse circuito é de um elevador de cargas ou de um elevador pneumático, em que a carga pode ser acionada de dois pontos distintos, né, do ponto inferior e do ponto superior do elevador. Então, falando sobre os componentes desse circuito, a gente tem o cilindro de duplação aqui, que ele realiza o trabalho nos dois sentidos e permite que o ar seja enviado aqui. E aí, nesse caso, ele é o atuador responsável pelo movimento final aqui do circuito. Também tem a válvula 5x2 com mola de retorno. Ela está ligada ao cilindro. Ela tem 5 vias na entrada, 2 saídas para o cilindro e 2 escapes. Tem 2 posições. Ela é acionada pela solenoide Y1 aqui. E ela tem o retorno ao estado inicial automático pela mola. Então, quando o Y1 é energizado, a válvula muda de posição, ela enviando, deixando passar o ar para o cilindro. E quando o Y1 é desenergizado, a mola retorna e a válvula fecha, recolhendo o cilindro. A solenoide Y1 é a bobina eletromagnética. Ao ser energizada, ela vai gerar um sinal que vai deslocar aqui a válvula 5x2 e permitir que o ar faça a passagem. E as duas botoeiras S1 e S2, aqui representadas do lado direito, são as botoeiras normalmente abertas, que podem, no caso do exemplo da aplicação prática, podem ser 2 botões instalados em locais diferentes, distantes, uma base ou uma parte superior do elevador, para acionar a carga. Então, a ideia do circuito é que quando qualquer uma das duas botoeiras seja acionada, o sinal elétrico chega na bobina Y1, acionando a válvula e deixando passar o ar. Todo esse sistema é alimentado por uma fonte de energia elétrica de 24 volts aqui, mas que poderia ser de outra tensão, por exemplo, uma fonte AC também.
Então, esse circuito, o objetivo funcional dele é a de que ao pressionar qualquer uma das duas botoeiras, S1 ou S2, a bobina Y1 seja energizada, a válvula 5x2 comuta e o ar vai para o ar é passado para o cilindro e o cilindro avança. Quando o botão é solto, a mola retorna, que ela tem um retorno automático, e o cilindro recolhe. Então esse circuito, ele é o equivalente pneumático a um circuito elétrico que representa a função OU. Então, ele vai ser acionado caso ou a botoeira 1 ou a botoeira 2 seja pressionada. Então, fazendo a representação aqui da simulação, a gente tem o circuito dessa forma. Quando eu clico para acionar a botoeira, agora eu tenho a passagem de ar pelo cilindro e o cilindro avança. Se eu solto a botoeira, ele recolhe. Eu apertei a botoeira S1, se eu apertar a botoeira S2, o circuito segue da mesma forma. Então, como falei, o objetivo do circuito ele é uma representação eletropneumática de um circuito que representa a função OU. Então, caso eu aperte o botão S1 ou o S2, eu tenho o acionamento do cilindro.